Bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer um que estiver assistindo em qualquer lugar. Hoje falarei aqui sobre o Stenonychosaurus, um dinossauro não aviano com um dos maiores cérebros. Isso aqui é baseado num pedido que foi feito nos comentários do último vídeo, que o comentário mais especificamente pediu o Troodon, mas como o Troodon hoje em dia é considerado um gênero potencialmente dúbio, eu resolvi fazer dois vídeos separados sobre dois animais que saíram do gênero Troodon, né? No caso, o Stenonychosaurus e na semana que vem o Latenivenatrix. Então vamos lá. Antes de prosseguirmos, só uma coisa aqui, que o sujeito mais curioso pode estar perguntando o que significa um dinossauro não aviano. Bem, todas as aves são dinossauros, então os dinossauros avianos são as aves. Todos os dinossauros que não são aves são os dinossauros não avianos. Então tá aí respondido, bem simples, né? Esse gênero de pequenos terópodes, aqui só para dar um breve resumo sobre a classificação dos dinossauros, eles são divididos em dois principais grupos, né? Essa é a classificação tradicional, tem até alguns outros estudos que questionam isso, mas vamos pegar aqui a tradicional, que eles são divididos em saurísquios e ornitísquios. Agora, os saurísquios são divididos em saurópodes, que são os dinossauros de pescoço longo, e em terópodes, que são dinossauros que nos representantes não avianos, né, existiam muitos carnívoros. E esses terópodes costumam ser bípedes, né, e os pássaros, as aves, são parte dos terópodes. Então é basicamente isso. Vamos lá. Viveu no sul de Alberta, Canadá e possivelmente no norte de Montana, Estados Unidos, durante o Campaniano, de 83,6 até 72,1 milhões de anos atrás, uma divisão do Cretáceo Superior. Então nós ainda estamos na Era Mesozoica, lembrando que a Era Mesozoica começa com o período Triássico, que depois vem o período Jurássico e depois vem o período Cretáceo. O Stenonychosaurus pertencia à família Troodontidae, um grupo composto de um abundante número de dinossauros emplumados evolutivamente próximos dos pássaros. Com cerca de 2,4 metros de comprimento e com peso variando de 35 até 50 kg, esse réptil provavelmente ocupava o nicho de um predador de pequeno porte no seu habitat. Sendo um pequeno predador, consumia pequenos animais. E seu habitat aqui era uma planície costeira sujeita a enchentes, com a presença de florestas temperadas. Agora, alguém que for mais curioso, né, pode me perguntar, poxa, mas como é que isso é uma planície costeira? Porque se você olhar no mapa, Alberta e Montana estão no meio da América do Norte. Bem, a resposta é porque naquela época um mar, ele adentrava o continente norte-americano. E é por isso que essa era uma planície costeira na época. Não é mais, né? No entanto, existe a possibilidade desse dinossauro ter sido onívoro. Onívoro quer dizer que ele iria consumir tanto carne, tanto animais, quanto plantas, né? Com base na estrutura dos seus dentes. Na área em que habitava existiam muitas outras criaturas, como tiranossaurídeos, que eram predadores muito maiores do que os Stenonychosaurus, hadrossaurídeos, que eram herbívoros muito maiores que os Stenonychosaurus, ceratopsídeos, que eram herbívoros muito maiores que os Stenonychosaurus, anquilossauros, que eram herbívoros também muito maiores que os Stenonychosaurus, e paquicefalossauros, que eram herbívoros, né? Até tem um pouco de discussão se pudesse ser onívoros, mas eu não vou entrar nesse requisito aqui, mas que não seriam assim uma presa muito fácil, né? Por mais que o tamanho deles fosse mais ou menos parecido com o do Stenonychosaurus, com alguns talvez até sendo menores que ele, né? E porque eles não seriam uma presa exatamente fácil? Porque eles possuem um domo ósseo na cabeça, né? Que poderia ser usado tanto para se defender contra predadores e também em combate intraespecífico, né? Ou seja, em combate entre membros da mesma espécie. Uma das características mais marcantes desse gênero era o seu cérebro bastante grande, especialmente quando comparado com o de outros dinossauros não avianos. Além disso, possuía olhos de tamanho considerável, o que indica um estilo de vida possivelmente noturno, e esses olhos, orientados para frente, podiam oferecer percepção de profundidade. Então aqui nós temos uma descrição da ecologia, né, desse animal. Como todos os outros
mastrodontídeos e também como os dromeossauros, o Stenonychosaurus contava com uma garra retrátil em forma de foice em cada um de seus pés, a qual era utilizada como meio de mobilizar a presa enquanto ela era devorada. As longas pernas desse animal auxiliavam a correr rapidamente, o que revela uma outra adaptação para a predação. Estima-se que esse animal alcançava o tamanho de um adulto em 3 a 5 anos. Em relação à reprodução, os Stenonychosaurus construíam ninhos em forma de discos, quais eram compostos de sedimentos, sem haver evidência para a presença de plantas. A quantidade de ovos colocados sugere que esse animal era, em termos reprodutivos, um intermediário entre crocodilos e pássaros. Aparentemente, todos os filhotes nasciam simultaneamente e eram precociais, ou seja, eram independentes dos pais pouco depois do nascimento. Isso, porém, não significa que os pais não cuidavam dos filhotes. Por exemplo, o filhote de uma galinha é precocial, mas mesmo assim a galinha cuida do seu filhote. Então, tem que ter isso em mente, né? O tempo necessário para botar os ovos, para chocá-los e para as crias nascerem era possivelmente de 45 até 65 dias. Aqui nós observamos o ninho desse animal, né? Os ovos aqui estão podendo ser claramente vistos, e é sempre muito importante ter achados como esse, né? Que nos revelam bastante sobre a biologia de uma criatura como o Stenonychosaurus. Agora, antes de nós seguirmos, gostaria de falar sobre o metabolismo desse animal, né? Existe uma discussão muito grande na paleontologia, né, um tema até bastante controverso, sobre o metabolismo dos dinossauros, né? Porque as duas principais assim, vertentes que tem hoje em dia é que eles seriam mesotérmicos, um intermediário entre um animal sangue frio e um animal sangue quente, ou que eles seriam endotérmicos, ou seja, sangue quente como a gente, né? Muitos estudos já foram feitos falando que eles eram endotérmicos, teve também vários estudos falando que eles eram mesotérmicos, e também teve um estudo falando que eles eram mesotérmicos e que teve assim muita publicidade, e que logo depois desse estudo teve um estudo rebatendo, falando que na realidade eles eram endotérmicos. Então, em geral, assim, é um tema que ainda é bastante discutido, mas acredito, né, que na atualidade a comunidade científica esteja pendendo mais para que eles sejam endotérmicos, né? Eu mesmo, por mais que minha opinião não tenha nenhuma credibilidade científica, acredito que eles eram endotérmicos com base nos meus estudos aqui de entusiasta, né? Mas, enfim, vamos continuar. Tenha em mente que não há nenhuma verdade absoluta atualmente. O dinossauroide. O dinossauroide foi uma tentativa do paleontólogo Dale Russell de imaginar como seria o Stenonychosaurus caso ele não tivesse sido extinto e continuasse evoluindo. De acordo com ele, teria surgido um dinossauro com grande inteligência e com uma aparência extremamente similar à de um humano. O principal problema com esse pensamento, o que foi pontuado por outros pesquisadores como Darren Naish, é assumir que inteligência é sinônima com corpo humanoide. Vários animais modernos são dotados de inteligência significativa sem possuir anatomia humana. Podem ser citados como exemplos o polvo e o corvo, um molusco e uma ave respectivamente. É sempre perigoso adotar uma perspectiva antropocêntrica da evolução, visto que essa não se trata de uma escala onde estamos no topo. Uma analogia melhor seria pensá-la como uma árvore a qual tem seus galhos se espalhando para várias direções. Isso é muito importante porque é muito comum para nós humanos nós pensarmos que a gente é o ápice da evolução, ou que a evolução tem um sentido unidirecional, né, caminhando em direção à inteligência. Mas isso não é verdade. A gente só desenvolveu a inteligência porque ela foi benéfica para a gente no nosso ambiente. Mas para muitos outros animais a inteligência não faria tanta diferença, né? E o que é evolução? A evolução é basicamente quando o organismo sofre determinadas mutações genéticas, e aí ele nasce com essas mutações genéticas e aí tem duas possibilidades. Na verdade, três. Ou essas mutações genéticas o beneficiarão, ou essas mutações genéticas não farão diferença, ou essas mutações genéticas o prejudicarão. Agora, se essas mutações genéticas, se elas o beneficiarem, então vai ter uma chance maior de que ele irá sobreviver, irá se reproduzir, ou seja, transmitindo essas mutações genéticas para os seus descendentes. Se elas forem prejudiciais, há uma chance maior de que ele vai morrer mais cedo e de que então ele não vai transmitir isso para os seus descendentes. Na verdade, ele não terá nem descendentes, né? Então,
ela é um processo aleatório, né, que vai com o tempo aperfeiçoando, ou seja, a seleção natural. Mas não tem como imaginar que a evolução tem um rumo, né, que ela é norteada para alguma direção específica. Isso é uma falácia, né? De qualquer maneira, vamos ver aqui o dinossauroide. Dá para ver que é basicamente um ser humano pintado de verde, né? Vamos ser honestos aqui, tudo bem que tem algumas diferenças, como não tem orelhas externas, também aqui não tem a mão dele só tem 3 dedos, né? O pé aqui também é diferenciado, mas é basicamente um ser humano. Dá até para perceber aqui que é quase como se ele fosse ter aqui uma espécie de um peito, né? Parecido com um ser humano, o que é meio loucura se você for parar para pensar. E aqui, né, tem umas reconstruções um pouco datadas, né, dos Stenonychosaurus. Dá para ver ainda que chamava de Troodon nessa época, né? Que o estudo que saiu meio que tornando o Troodon um gênero potencialmente dúbio só foi em 2017. Então realmente não tinha como eles saberem, né? Bem, aqui nós vamos ver algumas fotos do Stenonychosaurus. Antes de continuar, só gostaria de lembrar que o Stenonychosaurus só tem uma espécie conhecida, que é Stenonychosaurus inequalis, né? E inequalis se escreve do jeito que se fala mesmo, I-N-E-Q-U-A-L-I-S, inequalis, né? Enfim, vamos aqui. Dá pra ver que era um animal de tamanho não muito expressivo, né? Coberto por penas, claro. Uma cauda longa aqui para ajudar a dar estabilidade. As garras em forma de foice aqui nos pés. Os olhos relativamente grandes. Aqui uma asa, né? Por mais que ele não pudesse voar. Enfim, é isso. E aqui nós temos uma reconstrução, a qual eu gosto muito dela, né? Que mostra 2 Stenonychosaurus aqui brincando na neve. Por mais que o período Cretáceo e a era Mesozoica em geral tivesse sido muito mais quente do que o período atual, em áreas de alta latitude, como era onde o Stenonychosaurus vivia, é possível que houvesse uma neve ocasional. Não que fosse algo comum, mas está completamente fora da realidade. Então nós temos aqueles também emplumados, né? Uma reconstrução bem curiosa. Então tá, pessoal, foi isso o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu gostei. Se vocês quiserem ver mais conteúdo como esse, inscrevam-se no canal. E espero que quem tenha pedido aí tenha gostado do vídeo, tenha esclarecido aí algumas coisas sobre o Stenonychosaurus. Então é isso, até a próxima. Semana que vem, vemos o Latenivenatrix. Até lá.